Às vezes você não tem nem a possibilidade de fazer a famigerada 3 cotações. Muitas vezes vem só a nota fiscal, lança no sistema que o cara lá do financeiro está só aguardando você lançar para liberar o pagamento. Aí você fala assim: "Pô, mas o meu trabalho não é esse". Não, o seu trabalho é também esse, então faça, né, numa atitude de subordinação, porque eu preciso que seja pago. "Ah, mas, não é função de compras comprar?". "Sim, não, mas o orçamento é meu, então eu comprei, você vai só colocar isso no sistema". Ou seja, não é algo que tem que nos provocar inconformismo, inquietude, né? Não é algo que não beira o desrespeito, não é verdade? Agora, eu não posso ser permissivo com esse tipo de prática, né? Se eu não der um basta, né, e a exceção vai virar regra. Isso vai acontecer nas organizações? Sem sombra de dúvida que sim. Você nunca vai conseguir erradicar tudo. Mas, ou seja, você precisa que, assim, se posicionar de modo que essas situações não sejam rotineiras, né? Que elas sejam de fato exceções. Mas, infelizmente, na prática, eu já vi organizações que chegam até contabilizar, né, quando começa a fazer um trabalho de organização interna, de inteligência interna, verificando as suas capacidades, de enxergar que 80% das requisições que são trabalhadas são de compras emergenciais, compras direcionadas, e muitas vezes a requisição só vem para operacionalizar no sistema aquilo que já foi feito. Ou seja, é extremamente desrespeitoso. Você é um mero executante de acordo. Então, o comprador se posiciona de uma maneira mais assertiva, respeitosa. Sabe por quê? Porque senão ninguém vai conseguir te enxergar e te vislumbrar como um ser estratégico. Ou seja, e só para apagar incêndio. Não, faz isso agora. Chega às 6 horas na tua mesa e fala: "Não, eu preciso que você compre com esse fornecedor nessa condição, porque eu já negociei com ele". "Ah, mas a sua função não é só analisar o aspecto técnico?". Não, não me questiona isso. Mais uma vez, o orçamento é meu, né? Eu estou simplesmente pedindo o seu apoio para cumprir um procedimento interno, né, de um processo que tem que passar por compras. Mas compras em si não conseguiu realizar o seu trabalho de inteligência de negócio, o seu trabalho para poder fazer um sourcing mais estratégico. Ou seja, oportunidades vão se esvaindo, né, pela atitude de desrespeito, né, uma atitude de se colocar numa situação soberana, uma situação de supremacia, de proeminência. E não existe isso. É necessário que o equilíbrio de forças aconteça dentro da organização. Foco apenas na eficiência e não na eficácia. É importante a gente entender uma coisa e outra. Eficiência é fazer o certo, entregar aquilo que está sendo demandado de você. Ok, se você entregou, você foi eficiente. Mas você precisa levar em consideração o aspecto da eficácia. O que é eficácia? É fazer direito e entregar o melhor resultado. Ou seja, para com isso, né, nesse contexto, você atingir a chamada efetividade. Ou seja, fez o certo e entregou o resultado que é o mais satisfatório para a organização. Não basta ser eficiente, né? Não basta trabalhar de maneira operacional, né, com obediência cega. É necessário que você amplie o seu olhar, né, para as suas atribuições estratégicas. Isso é importante não só para a organização, que vai te agradecer pelo fato de você estar antenado, né, a um novo posicionamento, a uma nova postura, né, de um comprador, analisando, né, buscando a oportunidade do mercado, mas também para a tua própria empregabilidade. Porque o comprador que age, né, com essas posturas primitivas, ele está fadado a um insucesso. Ele está fadado com certeza, né, a perder, ou eu diria até vulnerabilizar a sua empregabilidade. Por quê? Porque ele não evolui no curso do tempo, né? O mercado aponta para um caminho, né, e a organização está cada vez mais te cerceando, né? Está te impedindo de alcançar o progresso da sua própria profissão, né? Pouca comunicação com as áreas, né? Hoje a gente vê a importância de fazer network, de se relacionar, né, até para você poder desenvolver um melhor trabalho e entender efetivamente aquilo que você faz. Não, esse estágio primitivo é só recebe, operacionaliza, entrega e ponto, né? Não tem muita comunicação, né? Ou seja, é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por quê? Porque você é uma área que se posiciona com altíssimo nível de subordinação a outras áreas funcionais. Não tem que ser dessa forma. Atuação sempre reativa e mecânica, ou seja, vem para você, você só faz uma interpretação. Muitas vezes a requisição chega para você de maneira insuficiente em termos de informação, de maneira imprecisa. Aí o usuário faz um contato com você, te dá o direcionamento, quando não, já te dá a proposta do fornecedor que você precisa efetivamente fechar o acordo comercial. Isso já é o suficiente. Ou seja, você trabalha como office boy das áreas funcionais. Isso não é incômodo?
não é verdade? Quando você fala, imagina o seguinte, Juliano, você está estudando, você faz MBA, está buscando o melhor, faz diversos cursos de capacitação para tratar seus hiatos de competência, aí vem o cidadão toda hora, requisição emergencial, quando não é propostinha que já vem na sua caixa de mensagem, só para você lançar no sistema, gerar a ordem de compra para ele, você tem que pegar a aprovação para ele, porque nem isso ele se expõe, não é verdade? Ele só emite a requisição, entrega para você, entrega a proposta. Pois é, para a auditoria, a fragilidade, a exposição é toda do comprador. Por isso que é importante você entender qual o risco iminente ao qual você está sendo submetido pelo fato de adotar essa postura de coleguismo demasiado dentro das organizações. Ou seja, se você é colega demais, né, você descumpre prazos, se você descumpre procedimentos normativos internos, veja, você vai ter que se submeter a ter que justificar uma compra de alguém que comprou no seu lugar. Olha só como é que são as coisas, né? Ou seja, você nem teve a mínima interferência naquele processo comercial, mas vai ter que responder e advogar por ele. Então, assim, se posiciona, não deixe que isso aconteça. Negociação sem base, uma coisa que pelo menos a mim me incomoda bastante, que eu ainda vejo, é negociação baseada não somente em preço, né? É o famoso me dá um desconto aí. Com base em que está me pedindo desconto? Não é verdade? O fornecedor chega a brincar com isso. Que quando você se comporta dessa maneira, ele vê que você não é um comprador meticuloso, não é um comprador que estudou o assunto, estudou o objeto e o escopo do assunto, que planejou uma negociação, ou seja, planejar com base técnica, com base estratégica. Ele está vendo o seguinte, não, esse aí é um aventureiro, né? É um negociador de feira, né? Que não entende a importância que ele tem em mãos para poder preservar, né, os recursos da companhia. Está pedindo desconto por pedir. Né? Aí você pega um fornecedor bem preparado que desqualifica muito rapidamente a tua argumentação. Por quê? Porque você não tem sustentação. Você está pedindo algo que você acha, olha, baseado em achismo e subjetividade, que pode acontecer. Agora, quando você é um negociador bem preparado, você estudou o assunto, você vai lá nos nuances. Olha, é por aqui, esse ponto aqui, eu analisei a tua estrutura de custos, a partir daí eu consigo identificar quais são as oportunidades que nós podemos minorar o teu preço. Entende? É totalmente diferente o posicionamento. Não tem informação para poder negociar com fornecedores. É muito fácil, muito comum também, você, atribulado por diversas atribuições de cunho meramente operacional, como eu falei, né, você vai para uma mesa de negociação sem saber efetivamente quem é o fornecedor, né, quais são as mazelas, fraquezas, fortalezas desse fornecedor, qual é o interesse, qual é o anseio dele de estar naquela mesa de negociação contigo, e você vai totalmente despreparado, sem conhecer minimamente qual é o objeto da negociação. Qual é a probabilidade de você conseguir atingir um bom resultado? Qual a pergunta? Zero, não é verdade? Ou seja, não, é nulo, é inócuo, né? Totalmente infrutífero. A sua posição numa mesa de negociação, quando você vai dessa forma, sem informação minimamente dotado e munido, né? É uma situação de obscuridade total. Você vai estar na mesa de negociação apenas de corpo presente, mas você não se preparou adequadamente para poder exponencializar todo o potencial existente naquela negociação. Ó, não tem uma base de dados de produtos e fornecedores, né? Você precisa ter um catálogo daquilo que você comumente compra, não é verdade? Sim ou não? Não é verdade? Eu não sei o que eu compro, ou seja, o que surge aqui eu mando ver. Pô, não é por aí. Né? Você tem que saber qual é a tua recorrência de compras, qual é o produto, o serviço que a sua organização mais demanda. Né? Aí, a partir do conhecimento do teu mix que você gerencia, você vai fazer a devida consonância com o mercado fornecedor. Então, assim, o desconhecimento planificado, né, do que você compra, né, para o segmento de atuação da sua companhia e, por conseguinte, do mercado fornecedor, ou seja, é o caos na sua totalidade. Né? Você está perdendo a oportunidade por desorganização. Né? Ou seja, você precisa, para atingir os resultados mais substanciosos, é mais do que necessário que você, primeiramente, se organize para poder planejar estrategicamente a tua abordagem ao mercado. Não tem indicador de desempenho, né? Ou seja, não, nosso indicador é quando a requisição chegar aqui, ela já seja transformada em execução, né, e entrega ao que o usuário está pedindo. O que o usuário demanda é algo que é imaculado, é inquestionável. Tá certo isso? Claro que não, né? Mais uma vez, você não tem que estabelecer a postura de obediência cega, né? Você tem que questionar.
né? Você tem que verificar o seguinte: qual é a real necessidade desse produto ou serviço para a organização? Por que desse senso de urgência? E outra, e principalmente, por que toda hora, somente com esse usuário, a situação de compra ela chega aqui com caráter emergencial, direcionado, com urgência? Ou seja, é o tipo da coisa que eu preciso mapear para poder desenvolver minha estratégia de combate. Não ter SLA para os compradores, assim, uma coisa é o indicador de desempenho da área, da gerência, né? Ou seja, é o saving, é a pesquisa de satisfação, ou seja, N outras coisas que a gente vai ver mais à frente. E outra coisa é você estabelecer nível de serviço para os teus próprios compradores, né? Ou seja, em quanto tempo, baseado na criticidade do produto ou serviço que você compra ou contrata, você precisa atender. Ou seja, é o relógio que começa a contar contra você, que é um parâmetro da tua produtividade. Isso aí você vai te impelir a um esforço adicional e um compromisso maior para poder entregar a solução para o cliente. Você precisa ser medido. Se você não é medido, se você não tem meta, você nunca vai ser cobrado, você não vai se sentir pressionado. E essa pressão, né, que tira você da zona de conforto é importante, né, no sentido de você se planejar melhor para poder fazer melhores negociações também. Erros comuns na gestão de compra: dificuldade para comparar propostas. Você não tem o que a gente chama de cost breakdown, né? Você não tem aquilo estabelecido, você não tem um parâmetro de avaliação de estrutura de custo para poder comparar, né, com todos os outros fornecedores. Cada fornecedor manda o seu modelo de proposta. A equalização fica extremamente complicada, concorda? Não é verdade? Como é que você vai fazer isso? Né? Uma vez eu fui pontuado pela auditoria exatamente por esse aspecto. Isso até que eu menciono aqui. O auditor falou assim: poxa, cara, olha só, você concorda que até para otimizar o teu processo operacional, né, de ida ao mercado, por que já não sai daqui com uma planilha devidamente padronizada? Ou seja, o mercado fornecedor, vocês que estão sendo escolhidos para poder precificar a proposta, já chega esse modelo. Ou seja, eu não vou receber um carnaval de propostas, cada uma precificada de um jeito. Isso dificulta demais o cotejamento, a comparação, a equalização. E isso leva a perda de tempo, leva a retrabalho. E eu usei uma palavra aqui na última palestra, eu usei até perfeita a tua colocação. Eu usei uma palestra, na última palestra, o termo, como é que é? Domesticar. Não foi nem domesticar. Adestrar, né? Quem estava aqui? Adestrar, lembra disso, Rose? É adestrar mesmo, né? É com adestramento, é um termo um tanto quanto pesado, mas pesado é o que eles fazem conosco, né? Com um monte de requisição a toda hora. Você fazê-lo entender o quão complexo é o teu universo e o quão cobrado você é dentro da organização. Então, veja, se toda hora você simplesmente ficar atendendo aos anseios desse usuário, muitas vezes irresponsável e não organizado, né, pouco planejador, ou seja, a consequência nefasta é sobre o seu trabalho, porque você vai estar sempre envolvido, aí eu volto na última palestra, com atividades improdutivas e não vai conseguir pensar naquilo que é valoroso e que é estratégico para a organização. Mais uma vez, se faça respeitar, porque se você não se fizer respeitar, o usuário normalmente ele não te respeita. Pelo contrário, ele te domina, é igual cachorro, não é verdade? O cachorro, se você demole para ele, daqui a pouco você está fazendo somente aquilo que ele quer. Né? E o usuário também, cliente interno é isso. O processo de aprovação deficiente, eu comentava ontem na palestra que eu levantei uma informação estarrecedora, né? Você vê a Petrobras aí passando por todo esse achincalhamento, porque o processo de aprovação lá é extremamente frágil, independente da vultosidade do valor, um aprovador apenas. Isso é crítico demais, não é verdade? Ou seja, eu preciso... À medida que cresce a alçada, né, a substância de valor que vai ser contratado ou adquirido, né, isso tem que ser submetido a um colegiado de aprovação, até para poder diluir o risco, né, daquela contratação, daquela compra, até para poder dar mais transparência, mais visibilidade para quem está aprovando, e até segurança. Né? Quando você concentra num único aprovador, ou seja, é acreditar demais que o ser humano não vai ser passível de ofertas sedutoras de mercado. Se é que eu me faço entender. Não tem integração, compras, orçamento e finanças. Né? Você compra de qualquer maneira, sem um parâmetro de preço de mercado, entendendo o seguinte: tem orçamento? Ótimo. Não. O fato de ter orçamento não quer dizer que você não tenha que adotar uma postura diligente de gestor de custos austero da sua companhia. Tem a verba? Ok, mas isso não significa que você vai gastar a verba de qualquer maneira, né? Sem critério nenhum.
Você, mais uma vez, como bem disse educadamente a Juliana, você precisa doutrinar, né? Adestrar é pesado. Então, doutrina o usuário, né? Para ele te respeitar. Né? Eu não trabalho em finanças, meu trabalho é somente atender o usuário aquilo que ele está pedindo. Ele falou que tem verba, então assim eu vou proceder. Não, tudo bem. Conversa com a área de finanças. Né? Antes, no planejamento das aquisições e contratações do ano, conversa com a área de finanças para você ter o orçamento, né, antecipado do que cada área, né, funcional que você atende, para você ter ali o teu mix, o teu portfólio e poder se organizar. Opa, essas áreas aqui, eles vão comprar isso, ou seja, essa área aqui ele já vai comprar aquilo, eles têm orçamento aqui e acolá. Você planeja, né, estrategicamente a sua ida ao mercado. Você não precisa nem esperar a requisição. Né? O teu trabalho é prévio. Hã? Não, não. Isso aí, curva ABC você faz em estatística e sourcing. Né? Isso aí que eu estou querendo dizer é você estabelecer um relacionamento direto, entrosado com a área de finanças, porque por mais que o teu usuário não revele o orçamento e aquilo que ele tem para comprar no decorrer do exercício, você no exercício antecipatório, você recebe isso e trabalha tudo que tem que ser comprado no ano. E até vai questionar, né? Porque o cara vai falar, pô, porque tem muito disso também. Se você fica numa atitude meramente reativa, como eu comentei, só vou receber um input para poder agir, ao passo que eu receba a requisição. Não, isso é pouco. Isso é atitude reativa. Você tem que adotar uma postura de antecipação proativa. Vai lá em finanças, obtém o orçamento de cada área, que está lá detalhado o que ele tem de verba e o que vai precisar ser feito. Sabe por quê? Porque normalmente chega no final do ano, eles não fazem a execução orçamentária, aí chega lá um monte de coisa para fazer para poder gastar a verba do ano. Porque você não consegue transferir a verba de um ano para o outro. Aí, filho, arrebenta a corda toda na área de compras. Por quê? Você tem que sair comprando de qualquer maneira, né? Aí você tem que licitar, fazer contrato, mobilizar, diligenciar a entrega e mandar pagar, porque senão você perde a verba, não faz carry-over para o ano seguinte. Então, assim, aí se você não comprar, o cara ainda vai falar, não, você não comprou? Ou seja, é uma cumulatividade de carga de trabalho que se você adota essa postura de antecipação, você consegue evitar. Concorda, não? Não é verdade? Exatamente. Não comprar de forma centralizada. Pô, você está falando que a centralização é importante? Dependendo da tua estrutura organizacional, é conveniente que você centralize, sim. Né? Ou seja, principalmente, por exemplo, você está lotado aqui no município do Rio de Janeiro, né? no estado do Rio de Janeiro. Você compra para todo o estado. Cara, por que você não vai desenvolver, né, fornecedores com capilaridade para poder te atender em toda essa metrópole, né? Em toda essa geografia? Né? Não, porque a unidade de Niterói, eles têm autonomia para compra, a unidade de Petrópolis outra, o Rio de Janeiro é outra, aí cada um tem o preço, aí você tem assimetrias comerciais. Cada um compra de uma maneira num volume pequeno. À medida que você pensa de maneira consolidada, né, você vai ao mercado com muito mais musculatura, com muito mais solidez. E a propensão de você conseguir uma condição comercial diferenciada é muito maior. Então, assim, pensa de maneira centralizada. Pensar a compra de maneira centralizada é fazer um diagnóstico do teu próprio potencial. Não, eu tenho isso. Se eu comprar descentralizado, eu sou isso para o mercado. Agora, se eu consolidar tudo, eu viro um incrível Hulk. Né? Eu passo a ter maior poder de negociação. Não, ao invés de estar te pedindo 100, eu estou te pedindo 1 milhão. Olha como é diferente. Veja, mas a fonte é a mesma. Só que às vezes nós não atentamos para isso. Né? Continuamos com um posicionamento errático, né, de comprar de maneira descentralizada. Então é pensar dessa forma para você saber como é que eu vou conseguir fazer saving com inteligência. É olhar para o processo. Por isso a importância de você ter um relacionamento estreito com as áreas que você atende, para você poder entender as particularidades. Ou seja, é conversar com as tuas áreas de interface e conversar com a área de finanças. Assim, a depuração das informações que você recebe é fundamental na montagem, na formatação da tua estratégia. Não pode adotar uma postura meramente reativa. Chegou, eu atendo. Se não chegou, eu fico jogando paciência. Não, você tem que se posicionar. Aqui, ó, não tem um processo desenhado. Eu trabalhei numa empresa uma vez que eu fiquei assim, apavorada. Né? Chega lá, assim, ó, perguntei assim, como é que recebe a requisição aqui para a gente começar a trabalhar? Não, o negócio é o seguinte, o negócio aqui é um e-mail. Já me assustou demais. É um e-mail. Aí, ok, olha esse e-mail aqui, ó, é uma caixa de e-mail, e todo mundo aqui da área de compras tem acesso.
Então os usuários não querem nem saber. Eles mandam um e-mail lá, a gente tem que sair buscando, né, de uma maneira aguerrida e atender o que eles querem. Ou seja, não pode ser na raça, não é verdade? E eu ficava louco com aquilo que o usuário, ele emitia qualquer coisa, por exemplo, compra uma caneta. Não, uma suposição, tá? Só para ilustrar. Uma caneta, ok. Qual é a marca da caneta? Qual é a cor da caneta? Enfim, essas especificações rudimentares que não vinha. Isso, e principalmente o pior de tudo, não tinha aprovação. Cada um pediu o que queria. Ou seja, não tem processo desenhado. Se não tem processo, né, Juliano? Você não consegue doutrinar o usuário. Ele vai fazer o que ele quer. Né? Aí eu volto a dizer, o usuário está errado nisso? Está errado. Porque está se posicionando de uma maneira muito, muito impetuosa, desrespeitando os preceitos da própria organização, que ele também é um gestor de... Mas errado também é o dono do processo, que é a área de compra. Eu preciso estabelecer limites para poder coibir esse tipo de abuso. Né? Estabeleço um procedimento, uma normativa, divulgo isso. Né? Ou seja, não é só trabalhar na negociação que muitas vezes você nem estuda a negociação, é trabalhar o processo para poder evitar que esse tipo de abuso e aberração e atrocidade nas organizações aconteça. Comprar muitos produtos de baixa saída, né? Ou seja, se você não tem organização, se você não tem planejamento, o que chega para você, você compra. Né? A tua capacidade de questionamento é muito tolhida. Por quê? Culpa sua mesmo. E o teu usuário se aproveita dessa tua desinformação para pedir o que ele quer e da maneira que ele quer. Mais uma vez, sempre pautado no fato de que ele é o detentor da verba, o detentor do orçamento. Isso é muito pouco. A gente precisa realmente doutrinar. Falta de conhecimento da rede de fornecedores. Né? Eu preciso conhecer o mercado fornecedor, isso é básico. Né? Eu preciso conversar. Né? Eu vejo muitos gestores de compra com a miopia sem igual, né? Beira a cegueira. Né? Assim, não, conversar com o mercado, você está proibido de fazer isso. Né? Na reunião fora da empresa, né? Participar de uma palestra vai falar de compras, participar de um congresso, enfim, de uma associação de classe, não. Você não sabe o bem que você vai fazer para a sua atuação no dia a dia quando você conversa e conhece o mercado se comunica. À medida que você se prende na sua redoma, você está erradicando, cerceando diversas oportunidades. Então, assim, você tem que conhecer o mercado fornecedor. Gestor e compradores com baixa qualificação. Como é que você vai transformar compras e procurement se você tem pessoas viciadas, pessoas muito presas nas suas próprias verdades, pessoas com baixa escolaridade, baixa qualificação e, sobretudo, pouquíssima visão do que realmente compras pode entregar estrategicamente para a companhia. Então, assim, é importante você trabalhar esse aspecto do teu preparo, da tua capacitação, né, do teu ganho de competências, ao passo que se você maximiza esse teu portfólio, você se torna um profissional mais bem preparado, né, com maior visão, uma visão mais nítida, menos turva das oportunidades que você pode cristalizar para a organização. Você não tem um diagnóstico da área, mais uma vez, compra tudo que foi pedido, né, mas e aí? Como é que a área se posiciona? Qual é o spend da área? Uma vez eu perguntei a um gestor de compra qual é o spend. Primeiro que não sabia o que era spend. Aí eu fui traduzir, é dispêndio. Aí ele, dispêndio? Ainda assim ficou a dúvida. Eu falei, quanto você gasta, filho? Aí pronto, aí melhorou o negócio. Né? Eu gasto. Aí veio com base mensal. Quando a gente, é sempre a base anualizada, não é verdade? Ou seja, como é que você vai identificar a seara que você está administrando se você não consegue nem minimamente enxergar qual é o spend anualizado que a tua gerência movimenta? Aí, a partir do momento que você entende qual é a volumetria financeira, você vai partir para a estratificação. Ok, desses 100 milhões que você gasta no ano, como é que isso está distribuído nas categorias de produtos e serviços? A partir disso, eu vou cada vez mais me aprofundando para conseguir fazer gestão. Gestão com base na informação, tá claro? Não fazer benchmarking, né? Mais uma vez, não interagir com o mercado. Eu preciso interagir com o mercado, né? Eu preciso entender que a minha prática de atuação em compras hoje pode estar extremamente obsoleta comparativamente com o mercado. E o mercado é o principal parâmetro, o principal balizador para o meu ganho qualitativo de performance, né? Para a minha guinada de desempenho. É necessário interagir com o mercado. Não fazer gestão de fornecedores. Tem gente que acha o seguinte, eu tenho um cadastro com 60 bilhões de fornecedores. E daí? Não é verdade? Grandes coisas, bem comentado, Juliano. Por que grandes coisas?
Porque você pode ter 60 bilhões de fornecedores, mas fornecedores que não têm o menor compromisso com a sua operação, com o seu negócio. Então, assim, é melhor ter menos que pode significar mais. Fornecedores qualificados, desenvolvidos, onde ele entenda que a prosperidade do teu negócio é a prosperidade dele, onde ele não te entenda simplesmente como um efeito numérico, né? Eu preciso fechar minha venda hoje, então eu vou perturbar a cabeça desse comprador até ele fechar. Aí depois vende, mas não faz o pós-venda, não faz o relacionamento, ou seja, não se predispõe, né, a fazer uma boa gestão, né, daquilo que vendeu, uma boa gestão com seus próprios fornecedores, não gerenciar pagamento. Você fala assim, não, você está exagerando, você quer que eu seja o quê? Robin Hood, né, que vá do início ao fim protegendo toda a camada, toda a cadeia? Eu falei, não é isso. Sabe por quê? Quando você define fornecedores que são estratégicos para a sua operação, e você só vai conseguir isso baseado na tua organização, né, com uma visão, com um faro de negócios mais depurado, né, você precisa garantir que a sua empresa também efetiva as obrigações que são delas. Porque é muito fácil exigir do fornecedor, né? Não é verdade? Agora, é muito simples você ver comprador perder nota dentro da própria gaveta, né? E deixar de fazer um pagamento para um fornecedor que é extremamente importante. Ou seja, você vai para a mesa de negociação, né, execra o fornecedor, ele faz aquilo que você pediu para poder manter o negócio e você não cumpre com o seu compromisso. Logo, ele vai descontar isso na próxima negociação. Então, assim, muito cuidado. Né? Assim, o relacionamento comercial ele é uma via de mão dupla. Eu não posso prescindir disso. Ó, dentro do contexto de gestão de estoques, né, eu não faço o controle da movimentação de itens. Se eu não controlo a movimentação, eu não sei o que entra e o que sai dentro da organização. Eu não sei, por exemplo, qual é a procedência dos itens que estão sendo comprados. Né? Eu não tenho noção de giro, eu não sei qual é o ponto de ressuprimento, eu não sei o quão abastecido está o meu estoque, né, para poder evitar compras que são desnecessárias. Então, assim, eu tenho que saber qual é a movimentação. Eu não digo que o almoxarifado ele tem que ser subordinado a compras, não é isso. Mas a integração é total, é uma conexão que você não pode abrir mão, você não pode prescindir. Né? Até para você, comprador, atuar de uma maneira investigativa. Sabe por quê? Porque muitas vezes vem lá do almoxarifado uma requisição que é descabida. Né? O cara olha no sistema, né, aí ele olha assim, ele não tem nem parâmetros de gestão de estoque, estoque de segurança, estoque mínimo, estoque máximo, qual é o ponto de ressuprimento, ele não tem isso. Ele olha, a grosso modo, na diagonal e fala, manda comprar X. Aí a requisição cabe lá, entra no comprador, aí o comprador que não questiona, que não conversa, que não tem entrosamento, acaba acatando um pedido que é totalmente descabido desse profissional. E comprar item com quantidade inadequada, eu já vi isso uma vez. Chegou uma requisição lá para um comprador, aí ele veio conversar comigo, falei, não, isso aqui é para comprar? Aí, não, ele já veio com um processo já para aprovação e sacramentar o contato com o fornecedor. Aí eu só falei, pô, final de ano, o cara tá querendo comprar não sei quantos milhões de parafusos. Eu falei, pô, tem certeza disso, cara? Avalia lá o estoque, conversa direitinho lá com a almoxarifa. Por que tá sendo? Ah, não, mas ele me pediu. Eu falei, você questionou? Não, não questionei, né? Porque eu não sou estoquista, eu não trabalho no almoxarifado. Eu falei, cara, independente de você trabalhar, você não deve simplesmente fixar a sua atuação no ato de abastecer, no ato cego de comprar. Porque isso aqui é descabido. Basta você passar a olhar, né, que dá para você identificar o que é discrepância. Né? Você sabe qual é o giro de estoque? Qual é a rotatividade, né, dessa compra? Por que está comprando nessa quantidade? Qual foi o repique de consumo que está gerando essa requisição para fazer um abastecimento de algo que você está respondendo de maneira imprecisa? Então, assim, muito cuidado. Né? Deixar de realizar inventário, popularmente conhecido também como balanço de estoque. É importante você ter o confronto, né, e a curacidade das informações do teu estoque, sempre para você poder confrontar e chegar à constatação do que o contábil, o que está no sistema, é o que está no físico. Se você não tem uma rotina de inventário, né, fatalmente você abre precedente para ineficiência e comportamentos escusos dentro do seu estoque que vão acabar produzindo diferenças. Né? Você acha que tem um patrimônio imobilizado dentro do teu estoque, mas na verdade você tem muito menos do que aquilo. Então é importante, eu recomendo como boa prática, né, que pelo menos de 3 em 3 meses se faça um inventário. Então, é mais do que necessário. Tem gente que faz 6 meses até ano, eu acho uma temeridade.
né? É muito tempo para, dependendo, assim, você tem que saber qual é o valor que está imobilizado no teu estoque. Porque estoque é dinheiro, né? Só não tem liquidez, mas é dinheiro embatado. Hã? Sim, sim, mas assim, vai ter um trabalho operacional de ter essa rotina de inventários, mas é necessário para você poder garantir que o teu patrimônio físico é o mesmo que está sendo refletido no contábil. Se você não tem uma resposta precisa, né, a primeira coisa que a auditoria pega é o seguinte: me dá o relatório contábil de movimentação de estoque. Eu quero saber quanto nós temos, né, financeiramente imobilizado. Ok, tem isso aqui, perfeito. Aí a auditoria só guarda essa informação na mão e dá para a área de compras, vai lá e realiza o levantamento físico para a gente fazer o confronto. Então, se você não tem essa acuracidade, sobretudo esse gerenciamento de rotina incorporado, de fazer o inventário, você vai acabar se perdendo fatalmente. E você, deixar de planejar no médio e longo prazo. Ou seja, você pega um almoxarifado que tem vários itens que estão em desuso, ou seja, a sua companhia aperfeiçoou a tecnologia de processo de produção, tem itens que você estocou, mas não se faz mais necessária a compra. Aí você está dando input de compra apenas pelo viés sistêmico. Manda comprar, chegou aqui, não pode... Okay, mas você precisa saber o que já está obsoleto, que não é mais necessário. Se não é mais necessário, não tem que ser comprado no mercado. Então, muito cuidado em relação a isso, né? Ou seja, a falta de congruência entre compras e estoque pode desencadear prejuízos colossais para a organização. Algumas tendências que direcionarão o futuro aí de procurement, né? Ou seja, a própria economia colaborativa, eu falava com um viés de players, né? Ou seja, colaborando entre si, né? Operacionalmente falando, para poder responder adequadamente à nova dinâmica oriunda dessa relação globalizada, mas dentro do contexto de procurement, é você, por exemplo, estabelecer consórcios de compra, né? Ou seja, poxa, se a minha empresa, a sua e a dela, tem um bom trânsito, né, e uma boa recorrência de compra com determinado fornecedor, por que nós não podemos nos unir para, numa mesa de negociação, forçar uma situação de negocial que seja mais favorável? Ou seja, criando condicionantes de compra. Isso demonstra para o mercado fornecedor que não são empresas, muitas vezes do mesmo segmento, que eles sabem o que querem, estão trabalhando de maneira harmonizada. Né? E a venda que eu posso fazer para ela vai estar condicionada à manutenção, à reprodução do mesmo preço para os outros agentes. Ou seja, é trabalhar de uma maneira sinergética, né? Através de consórcio, demonstrar para o mercado que, olha, somos empresas, podemos ser concorrentes, mas ao mesmo tempo podemos unir forças para poder, fruto dessa sinergia, obter melhores condições comerciais. Sim, sim, sem dúvida. Consórcio, cluster, ou seja, a união de várias empresas para poder desenvolver estratégias de combate no mercado a preços que são descabidos, que são fora de contexto, fora de propósito, e também para poder oportunizar melhores condições comerciais, condições mais convidativas. Né? Essa união, você denota para o mercado o seguinte: aqui tem gigantismo, né? Aqui tem comunicação, aqui tem entrosamento. Então, se quiser vender, vai ter que se curvar. A responsabilidade social corporativa no contexto de procurement é você entender o seguinte: você dilatar a sua visão para você ter a efetiva compreensão de que não basta você fazer um bom negócio olhando somente para o seu lado, somente para o seu próprio umbigo, entende? Eu preciso entender que você, fornecedor, é participante ativo desse processo e você também precisa sair satisfeito do processo de negociação. Eu não posso tomar nenhuma decisão de comprar um produto ou um insumo que venha prejudicar a comunidade local, né? Produto, por exemplo, produto de procedência duvidosa, né? Eu pago mais barato, mas ele tem um efeito extremamente nocivo para a sociedade, né? Ou seja, a comunidade local acaba sendo impactada, porque quando eu faço uso desse produto na minha produção, ele acaba, sei lá, degradando o meio ambiente, trazendo sujidade, enfim, a adjacência acaba sendo prejudicada. O que eu quero dizer? Não pense apenas em si. Pense que a sua atuação comercial, por mais que tenha sido favorável para a sua empresa, ela precisa também não ser prejudicial aos agentes, aos chamados stakeholders, né? Isso é responsabilidade social. Não é simplesmente focalizar no benefício comercial, no benefício financeiro, né? É entender de uma maneira mais, como eu falei, mais dilatada, mais expandida, o teu relacionamento com o mercado, né? Todas as partes interessadas na sua atuação empresarial. Liderança ética,
falar de ética aqui no Brasil é um tanto complicado, né? Mas no contexto de procurement, cada vez mais prostituído, né? Se eu não remunero bem, eu acabo incentivando, né? Induzindo os profissionais de compras ao ato de sedução de mercado. Na verdade, e o mercado, ele é assim, a gente tem provas cada vez mais assertivas do que o mercado pode fazer para poder angariar um contrato. Então, tem que ter uma liderança com pulso, uma liderança que realmente prime pela ética, para você evitar que esses comportamentos escusos sejam proliferados. Ó, a própria intensificação da globalização, o que eu quero dizer com isso? Você forçosamente vai estar envolvido numa nova geografia de mercado, que não é mais uma geografia que é doméstica, mas ela é transcendental, né? Ela envolve o mundo todo. Então, você precisa se adequar nessa seara globalizada para poder buscar também novas oportunidades. Pressão por margens maiores, você não vai ser pressionado? Ah, ótimo, consegui uma negociação muito boa hoje. Ok, ano que vem, esse mesmo contrato, né, você vai ter que renegociar, você vai ter que encontrar formas mais criativas, né, formas mais inventivas, formas mais inteligentes para conseguir fazer com que esse mesmo contrato esteja performando saving, esteja performando produtividade para você. Não adianta falar para a tua diretoria, para a tua gerência, que não, a negociação do ano passado foi extremamente significativa, né? Foi vultosa. Você não enxerga isso? Não. Quem vive de passado é museu. Não é verdade? Passado não garante o teu futuro. Começa a pensar de uma maneira diferente. Hoje foi bom, você já capitalizou os louros desse processo muito bem feito, mas amanhã já é outro assunto. Você tem que olhar para frente e olhar sempre no sentido de você cada vez mais se auto-esmerar para poder entregar o teu melhor. Senão você vai acabar limitando as suas possibilidades. Ó, sustentabilidade e economia de recursos, né? O conceito de sustentabilidade aplicada a compras, né? Você ter fornecedores devidamente preparados, qualificados e desenvolvidos. Não adianta preconizar pelo viés apenas do preço com fornecedor que, por exemplo, degrada meio ambiente. Né? Fornecedor que, por exemplo, ele incentiva a mão de obra escrava. Vale a pena? Para você pode até valer, mas para a tua imagem reputacional no mercado, isso vai te trazer alguns danos, algumas máculas. Enfim, não é só pensar em si, é pensar também na adjacência, no todo. A pluralidade, a própria diversidade, você vai lidar, você vai negociar, né, com agentes do mundo todo, cada um com uma característica específica. É preciso se adequar e se acomodar. Você não tem mais um relacionamento que é uniforme. Né? Cada vez mais você vai lidar com particularidades. O relacionamento ele é customizado, não dá para pensar de uma maneira padronizada. E a própria hiperconexão. Não vai ter mais diferença entre online e offline. Você vai estar conectado de uma maneira instantânea o tempo todo. Na verdade, toda hora você vai ser demandado com resposta. E resposta em altíssimo nível de celeridade. Não tem essa de, deixa para depois. Deixa para depois, não. Você tem que ser multifuncional no sentido de perceber e responder a contento de maneira rápida. Aqui a gente já começa a trabalhar, né? Vamos começar a entrar aí nos meandros do change management em suprimentos, né? Ou seja, você fazendo a trajetória, o percurso, né, de mudança, saindo de compras e o que é necessário fazer para poder, de fato, termos uma mudança mais fluida, mais qualitativa, mais tranquila do processo de compras meramente operacional para procurement com viés bastante estratégico. Né? Você precisa, primeiramente, com o diagnóstico, desenvolver, né, estratégias e objetivos claros. Concorda que tem que ser dessa forma? Né? Se eu não sei onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo, eu vou acabar me perdendo. Então, assim, eu preciso ter estratégia clara e, sobretudo, comunicar essas estratégias. A partir de amanhã, o posicionamento estratégico da nossa área é esse, ok? Todo mundo compreendeu? Né? Todo aquele processo famigerado do passado, cabe a nós dar um basta nisso. Né? Ou seja, precisa culturar isso dentro da organização. É importante você obter o comprometimento da alta direção. Concorda que você sozinho, você vai ficar só no aspecto das ideias? Não, a ideia é excelente, é mirabolante, é extremamente profissional, alinhada com tudo que o mercado preconiza. Perfeito, mas se você não tem apoio, né, sustentação do corpo diretivo da companhia, essa ideia esse devaneio, essa ideia com potencial de concretude vai acabar se perdendo.
É importante você comunicar, não basta ter uma normativa, não basta ter uma política para poder coibir abusos, para poder direcionar processo, se você não comunica isso para a organização. É importante você ser forte, assertivo, sedimentar essa comunicação em toda a companhia. A companhia precisa entender, olha, a área de compras, assim, ela atuava dessa forma onde nós direcionávamos os esforços deles. Hoje não, hoje eles estão se posicionando e mostrando o valor que eles têm para poder apresentar para a organização. Né? Eles estão se organizando. Né? E eu preciso realmente, infelizmente não, eu preciso respeitar esse novo posicionamento, porque não é o que eles querem, não é o que eu quero, é o que eles vão buscar de melhor para a organização. E precisa ter o melhor time para a implementação. Quando eu falo melhor time, a liderança eficaz, a liderança ética, vai ser mais do que necessário para você poder engajar e obter compromisso das pessoas nessa travessia de mudança. E é uma mudança qualitativa que toda a equipe precisa enxergar. Se você começa a comunicar, é muito comum aqueles funcionários com muito tempo de casa, funcionários que não se atualizaram, funcionários que sempre fizeram a mesma coisa, da mesma forma, entenderem que essa mudança, essa radicalidade, né, que prioriza a eficiência, que prioriza melhores negócios, isso vai causar desconforto. Pô, lá vem cheio de ideia, né? Sai da faculdade, quer vir implementar um monte de coisa aqui. Ou seja, o cara está ali viciado naquele processo. É um processo que, como eu falei no início, até entrega com eficiência, mas não entrega com eficácia que a organização. Então, assim, você precisa ter um time engajado, um time comprometido, com brilho nos olhos para fazer a coisa acontecer. Porque senão, mais uma vez, só fica na esfera do imaginário. Você precisa estabelecer mecanismo para poder sempre revisar. Semana passada estava na aula, aí me perguntaram assim, mas poxa, é difícil, né, você conseguir com que o teu usuário ele cumpra, né, quase que a totalidade da norma. E não, isso é uma grande verdade. Né? Agora, e tem sempre exceções, eu falei assim, mas exceção não pode virar regra. E outra, se a norma, quando ela foi construída, você simplesmente segregou os teus clientes internos, os teus principais demandantes da tua leitura, da tua redação, você errou. Né? Ou seja, você vai ter um procedimento que é distante da prática. Então, converse e tenha mecanismos para você mesmo atualizar o seu próprio procedimento. Se ele está sendo demasiadamente engessado e pedra de tropeço para a sua organização, você tem toda a prerrogativa para poder mudar e ganhar maior fluidez com isso. Você precisa ser fiel ao cumprimento de cronograma. Não dá para ficar imaginando um horizonte assim, não, daqui a um ano nós vamos implementar todas essas ações e vamos virar a chave, né? Ou seja, sai da procrastinação, sai da ineficiência, sai do comportamento reativo, é meramente operativo e vamos começar a trabalhar com viés mais de gestão, né? Gestão profissionalizada. Sim, você precisa cumprir fielmente o cronograma. Por quê? Porque se daqui a um ano nenhuma mudança que você esperava implementar, você conseguiu lograr êxito nisso, você vai começar a ser cobrado. E pior, não é só ser cobrado, né? É você ser visto como aquele que não consegue tangibilizar na prática o fruto das suas ideias. Então, compromisso com o cronograma. Né? E o cronograma normalmente é feito de trás para frente. A diretoria dá o horizonte e fala, ok, daqui a 6 meses. De 6 meses para trás, você vai fazer o rearranjo das suas atribuições para fazer aquilo acontecer no prazo que foi definido. Sempre com atenção aos detalhes, porque se você analisa os teus processos, sobretudo processos de mudança, um processo que você vai modificar e muitas vezes radicalmente o modus operandi da área de procurement, né? Ou seja, saindo de compras para procurement, que vai levar a uma evolução, né? Você precisa estar realmente atento a todos os detalhes. Não pode deixar abertura, né? Não pode deixar, por exemplo, uma normativa que abra muitos precedentes. Eu já vi norma de suprimentos assim. Toda e qualquer ida ao mercado, né, processo licitatório, bid, concorrencial, seja o que for, né, precisa estar acompanhado de não sei quantas cotações. Ok. Aí tem uma ressalva lá na norma, exceto em casos do diretor da área ou diretor qualquer da companhia aprovar. Ou seja, se ele aprova, anula todos os demais efeitos da norma. Aí você tem, por isso que eu digo que a importância da comunicação e você aculturar isso na companhia. Aí você tem um diretor, ele tem N coisas para fazer e não tomou conhecimento efetivamente da tua norma, daquilo que você está
propondo, né, para profissionalizar e melhorar a qualidade da gestão de compras da tua companhia. E toda hora ele vai lá e anula, né? Toda hora ele vai lá, dá anuência para um usuário fazer aquilo que ele quer. Então cabe a você também, né, entrar no processo para poder educar, para poder dar ciência, sobretudo demonstrando com fatos e dados e numericamente qual o prejuízo daquela anuência, daquela adoção, daquela conformação. E ó, toda mudança, ela pode ser muito bonita no projeto, no papel. Se na implementação você não cumprir o cronograma, isso já vai macular, né, a tua imagem, né, ela já vai ser colocada à prova de questionamento. E mais, qualquer mudança ela precisa ter um cronograma para começar a apontar ganhos, né? São os chamados quick wins. O ganho mais duradouro, mais consistente, ele vai acontecer no longo prazo. Ok, mas é necessário, né, nesse bojo de gestão da mudança, de mudança de mentalidade, mudança de modo de operação, você, nos 3 primeiros meses, né, da virada de chave, da virada de posicionamento, você já ter aquilo para poder apresentar, algo que seja tangível. Ó, tá vendo? Com essa mudança a gente já conseguiu consolidar a base de fornecedores. Já conseguimos minorar o número de SKUs do estoque. Enfim, você precisa demonstrar quantitativamente o benefício rápido que essa mudança está gerando. Porque senão acaba caindo em descrédito. Por que cai em descrédito? Porque tudo hoje é muito celery, né? Tudo é muito, muito rápido, tudo é muito imediatista. Então, o mercado corporativo ele não tem muita paciência com projetos que tenham um grande potencial de vulto, de entrega de resultado, mas se isso não acontece, né, no curto prazo, se você não consegue tangibilizar algo de modo ao corpo diretivo da companhia enxergar que aquele projeto está dando resultado, ele começa a cair em descrédito e você acaba perdendo toda aquela bênção e o apoio de quem realmente decide dentro da organização. E, reforçando, endossando, tem que impregnar isso na organização em todos os níveis, né? Na base, né? Nas diversas hierarquias e, sobretudo, vender e reforçar essa mensagem de mudança de atuação, uma atuação mais profissional, uma atuação mais com enfoque em resultado, né? Uma atuação mais estratégica. O corpo diretivo da organização, ou seja, quem manda na organização, precisa entender que está sendo colocada em prática toda uma mudança que vai trazer um resultado no período X de tempo para a organização. Por quê? Porque você vai obter patrocinadores. Isso é importantíssimo, alguém dá lastro, dá a bênção para a tua ideia, para o teu projeto de mudança. Alguns pilares de procurement, ou seja, a gente já está trabalhando a nova forma, a nova configuração da área, né? Ou seja, a atuação é desde o escopo. Pô, mas eu vou ter que ir lá no usuário para poder entender o que ele vai me pedir, mas eu não tenho competência técnica para inferir no escopo dele. Sim, mas você tem visão de mercado. Você precisa imperiosamente interagir, né, com o mercado para poder, inclusive, questionar, né, a concepção de escopo do teu cliente interno. Mas eu não sei. Tudo bem, se você não sabe, leva o teu fornecedor que tem um background para ele poder ajustar, para ele poder dar ideias e assim ele conseguir azeitar o teu escopo. Você precisa atuar lá no embrião. Não é só quando a requisição chega, né? Como é que você compra um produto e não sabe qual é a aplicação dele? Não sabe porque você não entende o escopo. É necessário que você tenha uma interação contínua, constante com o teu cliente interno para você entender e aí sim você direcionar melhor qual vai ser a atuação comercial mais profícua. Bom relacionamento com as demais áreas funcionais. Não adianta também você querer impor mudanças. Não, a partir de amanhã, esse produto, esse serviço, eu só compro o contrato com esse fornecedor. Não, não é assim. Na imposição, nada acontece. Você precisa desenvolver muita capacidade de persuasão, com base muito técnica, para poder fazer com que o teu usuário, o teu cliente interno, enxergue que a mudança que você está propondo vai representar benefício para ele. Fazer análise de valor, né? Quando eu falo análise de valor, chegou uma requisição, ou se lá no escopo que você está trabalhando e se envolvendo, você identifica que aquela demanda é uma demanda fora de propósito, descabida, desconectada, né, com o viés, com a orientação, com o direcionamento de gestão de custos da companhia, cabe a você, agente de supply, agente de procurement, evitar isso na raiz. Né? Ou seja, não é deixar o ato da compra acontecer, porque aí Inês está morta, você vai ter que pagar o fornecedor.
né? Você atuando, né, de uma maneira visceral, né, muito próximo do teu cliente interno, entendendo como é que a demanda está sendo concebida e identificando a real utilização, a real necessidade daquela demanda para a companhia, você questionar e evitar ou não. Né? Veja, você não pode, como agente de supply, de procurement, aderir a tudo aquilo que é pedido a você. Porque tem determinadas requisições que são feitas, determinadas demandas que são apresentadas, que são assim totalmente aberração. Não tem necessidade de comprar. Não, por quê? Não, porque o cara tem verba, ele quer usar a verba, ok. Né? Você tem uma verba para determinada conta, se você não usar, você redireciona e faz um investimento numa outra conta. Agora, não vai usar para aquilo que é desnecessário. Isso é que eu chamo de análise de valor. Né? Ou seja, é um combate frontal ao desperdício, ao comportamento perdulário, o comportamento de gastança desenfreada e desnecessária. Empoderamento sobre os processos de negócio. Você pode até não ter a chancela de líder de pessoas, mas você é líder de todos os processos que você gerencia. Se está na tua mão, você é o senhor de todos eles. Agora, se posicione como líder, né, para você ajudar o usuário, né, sem ter a tua atividade maculada, sem ter a sua atividade desrespeitada. Ou seja, exerça poder, exerça liderança, capitanie com liderança, né, todos os processos que estiverem sob a sua condução. O Strategic Sourcing, aqui é uma palestra, não tem a mínima intenção de esgotar, né, mas é algo que é muito presente hoje nas organizações. Eu diria até que um certo viés de falácia. Todo mundo comenta de Strategic Sourcing. Quem é de compras aqui já ouviu falar, acredito eu, certo? Sim ou não? Ou seja, é muito falado e pouco praticado. Ou seja, gestão de compras estratégicas. O que, em linhas gerais, envolve o sourcing? Análise de spend, né? Análise do mercado de fornecedor, análise e reconfiguração do formato de relacionamento com o fornecedor, reavaliação de modelos de contratação. Você vê também a implementação de todo um processo de mudança, você definir quais são os itens críticos para a sua operação, você definir quais são os contratos, né, que você precisa dar maior prioridade de ação comercial. Ou seja, não é trabalhar de acordo com as especificidades. E você só consegue trabalhar com esse tipo de conhecimento à medida que você se aprofunda, né? E se aprofundando, você desenvolve o chamado foco gerencial. Você só consegue trabalhar fazendo gerência sobre aquilo que você conhece. Né? Aí você não vai trabalhar de maneira uniformizada, e sim particularizada. O Strategic Sourcing, ele objetiva isso, ou seja, vai lá nas entranhas do teu processo, da tua categoria, e identifica onde é que está a oportunidade. Aí você precisa entender qual o spend, qual a recorrência de compra, com que fornecedor você compra, que condição você compra, por que você compra, enfim, entender todos esses detalhes para aí sim você formular um pensamento estratégico e uma abordagem de mercado. Gestão de categorias, né? Se você trabalha numa área de compras que ainda se posiciona dessa forma, né? Ou seja, o que chegar vai para qualquer um e qualquer agente de compras trata. Não, está errado. Né? Eu preciso trabalhar com categorias. Eu preciso entender qual o spend que é movimentado em cada uma dessas categorias para poder desenvolver qual é o melhor plano estratégico. Por exemplo, eu posso, inclusive, terceirizar determinadas categorias, concorda? Não, eu não quero trabalhar isso. Né? Isso aí é muita energia canalizada da minha equipe estratégica de compras com baixíssimo potencial de retorno. Então isso eu terceirizo, ou vou trabalhar isso com uma plataforma de procurement. Enfim, eu vou focalizar em algo que é mais estratégico, que é mais substancioso, que é mais crítico para a operação da minha organização. Porque se esse insumo não chegar, a minha empresa deixa de produzir. Deixando de produzir, ela vai desatender o cliente. Desatendendo o cliente, a receita desse cliente não entra. Essa visão, né, de entender todo o processo e uma negligência minha em toda a cadeia, né, e o impacto que isso tem para a organização, é que eu preciso ter essa sensibilidade. O SRM, né, que nada mais é que gestão de relacionamento com fornecedores. Você vai ser parceiro de todos os fornecedores? Não. Por isso a importância, aí entra naquilo que você falou, da chamada curva BC, ou vulgarmente chamado de 80-20. Né? Ou seja, poxa, 80% do meu spend está direcionado, canalizado para 20% da minha massa de fornecedores. Logo, eu vou trabalhar todo o meu vendor list para desenvolver relacionamento? Não, eu já começo a definir quem é prioritário, quem realmente pode ajudar, né, na minha operação.
Ó, gestão de contratos, né? Aqui vem o ganho, aqui vem o save. Ah, mas o save não é na negociação? Não. Ali é projeção. Por que é projeção? Porque não aconteceu ainda. No curso do contrato, e você fazendo uma gestão eficiente, você vai verificar se esse ganho projetado, se esse ganho conquistado na mesa de negociação, ele vai realmente ter concretude, vai ser tangibilizado na prática. Então é importantíssimo que você faça uma gestão acurada, uma gestão diligente, né? Uma gestão mensal. Né? Tem empresas que fazem o seguinte: olha, você tem um potencial de saving, né? Qual é a tua projeção, teu forecast de saving para esse mês? Aí é X. Aí você faz a gestão do contrato, confronta o realizado com o previsto. Aí sim isso denota a performance da área de compras. Não é simplesmente fechou um contrato de 5 anos, vai lá e aponta o save. Não. O save ele é potencial, ele não aconteceu ainda. Só vai acontecer à medida que você acompanha o contrato no dia a dia. O TCO também, ou seja, apesar do supermarket dizer que tudo é preço, né, no contexto de procurement, não. Né, você precisa analisar N outras variáveis, né, e priorizar o custo total de propriedade. Né? Ou seja, é preço, é condição de pagamento, é a qualidade do serviço, é o pós-venda, enfim, é todo um composto que vai sustentar o teu processo decisório. Não é somente preço. Preço é uma variável importante que tem a sua predominância. Mas você analisa nesse custo total de prioridade de propriedade N outros fatores que vão te subsidiar para a melhor tomada de decisão. É importante você trabalhar suprimentos, né? Ou seja, as tuas categorias, né? Como um portfólio de projeto. Ou seja, vai trabalhar tudo como portfólio de projeto? Não. Aquisições que são transacionais, que são itens commodities, itens de baixo valor agregado e baixo risco operacional, isso aí você, ou seja, dá uma outra tratativa. Você precisa atender, mas você não vai colocar energia estratégica nisso. Agora, aquilo que é vultoso, que é substancial, que é significativo em termos de valor e criticidade para a operação, você tem que trabalhar isso como se fosse projeto. Né? Por que projeto? Porque a partir do entendimento planificado de todo aquele portfólio de projetos, entendimento, né, no sentido de você se tornar um grande especialista daquela categoria, é a partir disso que você vai descortinar diversas oportunidades de negócio. Concorda? Sim ou não? Você trabalhar com inteligência, trabalhar com análise, trabalhar com aprofundamento, né? Você estudar meticulosamente aquilo que está sob a sua gestão. Vejam que é bem diferente de comprar, não é verdade? Ou seja, você até vai comprar, mas vai comprar de uma maneira mais estrategiada. A partir disso, se você trabalha com portfólio de projetos, você tem uma visão mais clara, mais nítida daquilo que você gerencia. E vai te proporcionar uma melhor avaliação de todas as oportunidades existentes. Então, tem categoria que vai te dar a oportunidade de, por exemplo, você minimizar risco de fornecimento, risco de ressuprimento. De repente, o viés da oportunidade não é só saving, né? É ter um pós-venda mais efetivo, é você ter uma satisfação, né, ampliada do teu cliente em relação ao fornecimento e ao risco desse fornecimento. Enfim, você tem que analisar também os benefícios acessórios e as oportunidades. E as negociações sempre com base técnica, né? Ou seja, reforçando, não é negociação de barganha. É negociação onde você vai entender todos os meandros, anseios, entender, planejar, se preparar, entender quais são as suas moedas de concessão, ou seja, vai devidamente robustecido, preparado para a mesa de negociação, para realmente fazer a diferença. Você ter capacidade de resposta para poder conduzir o processo ao seu êxito e também fazendo com que o teu, não o oponente, né, mas o teu fornecedor, ele saia da mesa de negociação satisfeito. Sabe por quê? Porque se ele não sair com a sensação de satisfação, ele vai te retaliar numa outra negociação ou no curso do contrato, não é verdade? Ele não vai te atender. Ou seja, ele promete uma coisa e não vai entregar. Fica só na falácia, né? E palavras o vento leva. Ou seja, profissionais que são especialistas, por isso que eu digo e afirmo que hoje o comprador, né, é uma figura cada vez mais em estágio acelerado de obsolescência. Ele tem que se posicionar como um gestor de negócios. Por exemplo, você recebe uma categoria de facilities para poder gerenciar. Ok, você vai entender profundamente, né, todos os meandros do que significa facility. Ah, eu vou operacionalizar? Não, cara. Você precisa entender o negócio de facilities
para a partir desse entendimento, inclusive com agentes de mercado, você entender o que você tem em mãos para poder conduzir, oferecer ao mercado e, com isso, vislumbrar oportunidades de negócio. É necessário, né, você se embriagar de conhecimento das categorias que você faz a gestão, que você vai administrar. Se você não se tornar um especialista naquele assunto, né, você vai ter um conhecimento muito, eu diria, superficial, né, muito artificial, né, muito na diagonal. Não, é importante que você, ao receber uma categoria para gerenciar e tratar aquilo como um projeto, que tipo de projeto? Projeto que vai gerar valor, projeto que vai gerar resultado concreto para a organização. Então entenda todas as nuances, todas as correlações, entenda o mercado fornecedor, para aí sim você começar a fazer o desenho do escopo da tua oportunidade. Benchmark no mercado. Você, não fazer benchmark. Sim. Não fazer em compras, com a mentalidade exígua. Aqui, em procurement, não. Procurement é imperioso que você faça benchmark. Ou seja, coletar as melhores práticas e ver o que é aplicável dentro da tua organização. É importante essa interação continuada, né? Tendo como compromisso o estabelecimento desse relacionamento com o mercado contínuo. Né? Se você entender que sair da tua toca, do seu habitat natural, é dispendioso, é improdutivo, você precisa começar a rever o teu modelo mental urgentemente. É mais do que importante em termos de começar a vislumbrar a oportunidade de você se comunicar com o mercado. E o saving que seja sustentável, né? Por que é saving sustentável? Ele começa lá numa negociação. Sabe por quê? Uma negociação extremamente arrojada que leva o fornecedor a uma situação de pleno desconforto vai te produzir um saving sustentável? Você pode capitalizar isso 1, 2, 3 meses, mas vai ter problema sério. Sabe por quê? O fornecedor ele não vai conseguir, né, atender, né, tangibilizar na prática aquilo que você está pedindo. Às vezes ele faz por força da tua pressão e não da tua persuasão. Já viu isso? Eu não quero me indispor com o comprador, então acaba acatando o que ele quer. De uma maneira até irresponsável, que você precisa também saber dizer não. Né? Mas o comprador precisa ter essa sensibilidade. Olha, chegou um momento que não dá para explorar mais. Se eu apertar, ele até vai me dar mais desconto, vai reduzir mais o preço. Mas seria insensível e irresponsável da minha parte pedir algo que eu sei que ele não vai ter condição de sustentar no curso da operação, no curso do contrato. Né? Você precisa entender qual o limite do fornecedor para poder evitar, inclusive, dumping, né? Ou seja, ofertas que são descabidas, insustentáveis e sem o menor nível de consistência. O cost drivers, ou seja, você precisa entender das matérias-primas, serviços, ou seja, do teu portfólio de aquisições, o que impacta e influencia na precificação do teu fornecedor. Por exemplo, se você compra matéria-prima atrelada ao dólar, o dólar é um direcionador de custo, concorda? Se houver uma variação abrupta para cima, você vai ter um desembolso maior do teu caixa, concorda? Isso pode fragilizar a tua orçamentação, não é verdade? Então eu preciso entender quais são os direcionadores que, de uma certa forma, podem influenciar a precificação do meu fornecedor. Indicadores que são objetivos de desempenho, o foco não é só o saving. Que saving? Proposta inicial, minha proposta final é saving. As áreas de finanças não estão mais sendo simpáticas a esse tipo de métrica. Não. Você precisa ter indicadores, que é o chamado hard saving. Quanto você pagava, preço médio, menos o que você conseguiu conquistar no mercado, fruto da tua negociação. Aí sim, aí é saving. Exatamente. É um saving sustentável, é um saving de qualidade, é um saving que realmente traduz a tua performance como agente de suprimentos, né? Porque acontece muitas vezes o seguinte, saving, legal. Você vai lá e induz o mercado, me dá uma proposta assim, de 100, aí você depois me dá outra de 80, aí eu aponto 30% de saving. Só que empresas maduras têm auditoria de saving. Né? Aí você bota 30% de saving, o auditor vai brincar contigo, porque num cenário de estagnação econômica, a gente até está reagindo agora, né, de poucas oportunidades, de margens enxutas. Por amor de Deus, conseguir 30%, assim, até me fala que eu quero aprender. Né? Não é descabida, é uma coisa totalmente fora da realidade, entendeu? Então, se o cara te dá 30%, e você comparar, você vai ver que o próprio mercado ele não está seguindo esse rumo.
você vai ver que a oferta ali é direcionada, ou seja, é mal conduzida. Ó, compras tem que ser sempre baseada em estratégia. E o que é estratégia? Né? É você pensar o curso da sua ação. Né? Não é só agir de uma maneira tempestiva, no sentido de querer atender, mas atender de uma maneira inteligente, de maneira estrategiada, pensando, né, efetivamente como é que você pode cristalizar, né, e tangibilizar uma oportunidade. Né? É traduzir o pensamento, o planejamento, a organização para uma estratégia, né, para dilatar, para poder amplificar a tua possibilidade de conquista de negócio. Alinhamento total com a estratégia de negócio. Não pode compras vir para cá e a estratégia do negócio está para lá. Não, é necessário essa convergência, esse alinhamento. Né? Por isso que eu digo que compras hoje existe a figura do CPO, né? Chief Purchasing Order, né? Ou seja, está ligado ao presidente, porque compras influencia, tem voz ativa na estratégia. E é mais do que necessário que isso aconteça. E com isso, se você está alinhado à estratégia de negócio, você tem influência, tem voz de comando, né? Voz ativa, né, no processo de tomada de decisão. A área de vendas deixa de vender com maior ímpeto, é a área de compras que vai procurement, que vai atuar fortemente para manter a rentabilidade, a lucratividade e os indicadores financeiros de maneira saudável, de maneira salutar. Ou seja, influencia, né? Mas só vai influenciar se você mudar o teu posicionamento, se você conseguir perceber e sacramentar, né, o avanço de compras para procurement. A inteligência de mercado aplicada a compras, você entender todo o aspecto do micro-macro ambiente, né? Ou seja, como é que é o funcionamento da economia, as influências políticas, enfim, toda uma visão expandida do que acontece na tua adjacência, no teu entorno, e saber qual é qual o desdobramento e intercorrência que isso pode ter no teu negócio, no teu portfólio, na tua categoria. O global sourcing, ou seja, dilata também a tua geografia de negócio. Não dá só para pensar aqui domesticamente. Não, desenvolva fornecedores no mundo todo. Né? Isso é o que cada vez mais é proliferado nessa seara globalizada. Né? A sua atuação, ela cada vez mais atravessa as novas fronteiras. As oportunidades não necessariamente residem aqui no país. Então, ou seja, pensa de uma maneira mais expandida, pensando sempre em gerar valor para o negócio da organização. Né? As organizações estão cada vez mais sensíveis ao resultado que cada área funcional pode e deve entregar. Né? E a tua área de suprimentos, a sua área de supply precisa se posicionar como uma área apoiadora, construtora do negócio e da geração de valor da companhia. E sempre com muita governança e compliance. O que é isso? Controle. Né? Seus processos auditáveis, seus processos à prova de qualquer ação de auditoria. Não é para fazer e atingir o resultado de qualquer maneira. Você tem que seguir também toda uma premissa procedimental, não é verdade? Para você poder garantir lisura e saving com sustentabilidade. Perguntas? Sandro, sobre o hard saving, a média do que foi gasto, né, digamos assim, anualizado é o ideal, sim, ou tem um período? Sim, sempre anualizado. Sabe por quê? Se você extrapolar 2, 3 anos, tem empresa que pensa dessa forma. Assim, hoje, no cenário atual do Brasil, até o passado é incerto, não é verdade? Então, assim, você expandir para 2, 3 anos, o comportamento da economia e de preços hoje do mercado fornecedor no ano de 2017 é um. 2016 era outro, totalmente diferente. 2015 nem se fala. Então, assim, qual a premissa comumente adotada? É que você pegue um ano de aferição de preço médio, para poder compor o teu preço médio e servir de baseline. Boa noite. Fala, Ricardo. Eu estou me colocando numa posição ao contrário, do fornecedor. Você falou de rever o seu modelo mental. Quando você trabalha com produtos que eu tenho como mais planejados, que você oferece para empreendimentos de incorporação, tá? Na fase de colocar nas unidades de imóveis, você leva o máximo de explicação e de posicionamento, porque às vezes o próprio comprador não tem o feeling, não tem o conhecimento do seu produto.
e você tenta ajudar de todas as formas, mesmo ele até sabendo alguma coisa, né, de ele adquirir isso na unidade. O que eu quero chegar com você é o seguinte: quando você tem essa dificuldade de relacionamento, até mostrando que você tem um preço de fábrica excelente, de entrega, de mostrar que, por um caso, o empreendimento como Minha Casa Minha Vida, e que você vai oferecer para um ABCD, fica difícil para esse comprador entender a tua colocação para ajudá-lo. Então, quando você falou do comprador, às vezes não é porque ele não saiba, não estou fazendo nenhum julgamento do conhecimento dele, mas sim do fornecedor, que é raro, pode acontecer, de tentar mostrar um caminho, tá, para adquirir aquele material que ele precisa para esse tipo de compra. Não, sem sombra de dúvida. E, assim, tem comprador que ele tem a mente muito fechada. Por quê? Porque o driver dele principal é só preço. Preço, preço. Não se preocupa com TCO. Não se preocupa com a sustentabilidade do save no longo prazo. Né? Ele quer atacar. Por exemplo, tem comprador que ele não sabe vender a renovação de um determinado contrato com um fornecedor que vem performando. Não, ele acha que, inclusive, é um dos preceitos que com o Strategic Source isso cai. Não, tem que ir a mercado fazer aferição de preço, tem que ter não sei quantas cotações. Cara, isso num processo de mudança de um fornecedor para o outro pode ser extremamente nocivo. É verdade. Se você tem um fornecedor que está agradando, que cumpre e às vezes excede, suplanta todos os teus indicadores internos e que, sobretudo, contribui para a sua operação ser mais rentável, né? E te ajuda também na supressão de custos, você tem mais do que embasamento suficiente para poder defender a manutenção dele sem concorrência. Exatamente, é isso que é o pensamento. Aí você fala assim, não tem que ter concorrência? Não, é cabível que você vá ao mercado de 3 em 3 anos. Mas, anualmente, esquece isso. Né? Procura focalizar o seu olhar estratégico no sentido de dar familiaridade ao fornecedor de modo que ele consiga se sentindo mais confortável dentro do teu ambiente, né, ele possa colocar todo o know-how dele em prol da tua operação e te ajudar mais rapidamente a trazer os resultados que você espera. E confirmando o que você está falando, justamente isso. Às vezes, isso aconteceu comigo agora. Esse empreendimento, que é em Santa Cruz, eu levei 2 anos, agora que eu me vieram procurar, justamente pelo trabalho ético, né, totalmente que você acabou de falar, eu não esperava mais, voltaram a me procurar. E aí o que acontece? Era para assinar o contrato em agosto, já jogou para outubro. Eu disse, olha, a fábrica não vai esperar, porque ela tem um limite para te dar um preço avantajado de desconto. Fica muito difícil. Aí você, sabe, você fica numa sinuca de bico, que você não sabe até que ponto, eu falei entre aspas, você está sendo amigo do teu comprador. Se ele tem a visão, muito turva, muito fechada, o teu esforço de persuasão vai ser muito maior. Aí a gente analisa o outro lado da moeda, né? Você fazer uma venda mais consultiva. Você não consegue vender de uma hora para outra e de modo a persuadir o teu comprador com argumentos que são flácidos, que são inconsistentes. Achar que ele vai, somente pela perspectiva do preço e do valor, ele vai entender isso. Cara, o teu esforço de argumentação ele é muito maior, ele é potencializado. Então, assim, a atividade consultiva, no sentido de fazer o comprador entender o benefício real, eu diria até o valor, não é um valor pecuniário, mas o valor que isso vai gerar para a tua operação, às vezes até pagando um pouco mais caro, né? Mas privilegiando o benefício que você só vai conseguir ver na prática, tangibilizado, no médio ou longo prazo. Então, o cara não entende. O que eu não consigo conceber é que você tem um preço excelente, um preço de fábrica, um preço que a pessoa vai conseguir pagar esses móveis planejados ao longo do Minha Casa Minha Vida, ou seja, do seu imóvel, que ele vai acabar conseguindo pagar primeiro. Só que o desgaste emocional, você ter procurado 2 anos, a pessoa te procurar, e está tudo certo, e ficar protelando para assinar um contrato, é muito desgastante. Agora, me jogou agora para outubro, agora, sabe, eu falei com o pessoal da fábrica, aguardar o que vai acontecer. Então, confirmando o que você está comentando. E tem comprador que, assim, ele não te diz um não, mas ele vai exaurindo a tua paciência. Não é verdade? Ele vai te colocando na geladeira, ele fala que, olha, o prazo que está
O cronograma que segue na RFP aponta que o bid ele tem que terminar na data tal. Ou seja, está te dando visibilidade de como é que o assunto vai ser desenvolvido, discorrido, para você pode ter um farol. Aí, ok, chega no prazo, está na própria RFP, aí você faz uma abordagem, informação, de aproximação, de entrosamento. Não, passou para outubro, que vai passar para janeiro, que vai passar para março, que chegou em abril, e o processo ele foi descontinuado. Mentira. Né? Na verdade, ele não está querendo te dar ouvido. Né? Na verdade, é porque eu não posso falar aqui. Deixa para lá. Todo mundo gosta de jogar futebol, né? E como é que a gente joga? É mais perguntas? Tem uma, Sandro. Qual o teu feeling referente a um comprador completo? Porque hoje, a pergunta que ele fez aqui, eu acho que tecnicamente é difícil hoje você encontrar um comprador que ele tecnicamente ele discuta qualquer tipo de produto ou que ele venha comprar e ele também tenha o dom de um negociador. Porque é difícil você hoje encontrar, né? Pessoas que discutem e saiba também executar uma negociação. Qual você acha que é o percentual de hoje de compradores que realmente assim, se tirar o chapéu? Porque, olha, eu fui comprador há muitos anos e eu sabia identificar aquele vendedor que era do baú da felicidade. Estou um pouquinho velho aí, não entendeu? E aquele que sabia te vender realmente que você comprava. O que você acha? Assim, tem muitos compradores ainda com a cabeça bastante retrógrada. Né? Isso aí é fato. Ele vai entender a parte técnica? Não vai. Ele vai ter condição argumentativa de maneira equânime com o cliente interno? Não. É por isso que muitas vezes o cliente interno ele vem com todo aquele linguajar rebuscado e consegue persuadir e convencer o comprador. Não, realmente o que ele falou faz todo sentido. Uma grande bobagem isso. Cabe ao comprador ter a seguinte perspicácia. Já que eu não sou especialista e eu tenho fornecedores que podem me dar esse subsídio técnico, eu já passei por situação dessa. Tudo bem, você está me dizendo isso, eu não estou entendendo muito bem, mas eu ainda continuo achando que a oferta desse fornecedor é uma oferta muito convidativa que a gente não pode desprezar. Podemos fazer uma reunião de briefing e alinhamento de entendimento? E aí, cara, tu vai ter um fornecedor que é o negócio dele, vai discutir com o técnico. Você não se indispõe e ele vai ter que realmente se predispor a esse diálogo aberto. E aí você vai ver se realmente ele está tentando te ludibriar em termos argumentativos ou não. Assim, fica muito claro. E aí você obtém também o entendimento do produto. Sim, você vai entendendo. Por isso a importância de você se conectar, né, visceralmente com o fornecedor. Vai entender, o cara vai te explicar. Mas ainda assim tu não vai ser especialista. Né? E para discutir com o cliente interno é complicado. Então assim, traz os fornecedores mais complexos para o teu lado. Perguntas? Pegando um gancho do que o amigo estava falando, igual eu, no meu setor que eu trabalho, se eu comprar uma compra de 2 materiais caríssimos de engenharia clínica, eu conheço o material, mas não conheço especificamente o material. E quando eu chamei o fornecedor para a gente poder estar negociando essa ampla compra, eu agenda para você, né? Eu tive que trazer o pessoal da engenharia clínica técnico para poder ver se aquela especificação atendia a demanda do hospital. É lógico, porque se você fazer essa compra diretamente, você não tem o conhecimento daquele material. Então tem que ter alguém. O problema ali não é a especificação. Tenha certeza disso. O problema ali, subliminarmente, ele reside na falta de boa vontade do cliente interno e te ajudar a construir uma melhor solução comercial. Veja, a especificação é a mesma, mas se você, comprador, falar, ele não vai te dar ideia, vai te ludibriar. Vai te ludibriar, mas ele vai te convencer com outros argumentos que você não vai conseguir contra-argumentar. E quando eu falo que normalmente o cara nunca vai ter agenda para te receber, para você marcar essa reunião, porque ele não quer a cariação. Ele não quer o face-to-face. Porque isso que você está propondo é desconfortável para ele. Por quê? Porque você está trazendo um agente de mercado para discutir algo de especificidade que é o negócio dele. Então não vem com argumentação evasiva que o próprio fornecedor vai te desqualificar. Aí o cliente interno, eu já passei por diversas experiências empíricas nesse sentido. Ele evita ao máximo essa reunião. Evita. Quando não, vai por cima para comprar de maneira direcionada. Pessoal, quero agradecer a todos. Só endossando, né? Sem visão estratégica, esquece probabilidade de alcance de resultados robustos, né? Resultados magnânimos.
Você precisa pensar de maneira estratégica, de maneira diferenciada, de maneira inteligente, mas tudo isso com fulcro na tua base de conhecimentos, na sua capacitação também continuada. Meu muito obrigado aí a todos.